A paz do Senhor a todos, estamos começando mais um estudo bíblico online. Hoje é a nossa aula 63, estamos estudando escatologia, que é o ensino sobre os finais dos tempos. O nosso tema de hoje é o julgamento final, nós estaremos abordando sobre a morte, a imortalidade da alma, o estado intermediário e o juízo final. Em Apocalipse 20, 12, está escrito assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, para nós compreendermos melhor essa parte da escatologia, nós estaremos vendo os primeiros alguns conceitos sobre a morte. Então, a morte, ela é um assunto que fascina e ao mesmo tempo assusta as pessoas. É um assunto polêmico, que gera uma polêmica. Cada vez que um nenê nasce, ainda que seja difícil de se pensar nisso, tem-se uma certeza que um dia ele irá morrer. Cientistas de todo o mundo vêm tentando prolongar a expectativa de vida do homem. Hoje em dia nós temos estudos, tem pessoas fazendo estudo no próprio corpo em relação a reprogramar o próprio genes. Então, esse hormônio ele é injetado numa veia da perna e estimula, isso vai direto no hipotálamo. É um hormônio chamado somatocrinina. Então, ele vai direto no hipotálamo da pessoa e ele ativa as funções do organismo. Então, ele melhora toda a parte dos órgãos, batimento cardíaco, tudo. E temos também estudos de engenheiros especialistas em inteligência artificial. Eles fazem um estudo para o relógio, nosso relógio biológico, para o relógio biológico girar ao contrário. Então, hoje em dia, eles fazem estudos para o relógio biológico dar uma regredida de em torno de 30 anos. Temos também injeções para reprogramar o DNA, cirurgias para a implantação de órgãos envelhecidos. Então, temos vários estudos humanos, né, dos humanos de acordo com o avanço da ciência, mas nenhum ainda colocado ou liberado pela Anvisa ou liberado para ser feito em humanos, somente em ratazanas de laboratório, minhocas, né? Estão feitos esses estudos, mas nada ainda não tem assim uma probabilidade de quando que vai ser lançado, se vai ser lançado. E dentro desses estudiosos tem pessoas que estão usando o próprio corpo para injetarem esses tais hormônios, né? Para ver qual que é o resultado disso tudo. Então, levando em consideração que o ser humano ele já viveu 969 anos, isso nós temos base em bíblica em Gênesis 5, 27. Então, pessoas também que têm muito dinheiro, eles pagaram para ter o seu cérebro congelado. É uma técnica de manter cadáveres congelados anos a fios para ressuscitá-los um dia. Essa técnica ela se chama criogenia humana. Então, eles chegam a cobrar por um corpo inteiro, mais ou menos para ser congelado, R$352 mil. E se for só a cabeça, são R$146 mil. Então, temos vários estudos, várias teses, a ciência, né, cada vez mais assim avançando, mas todos nós sabemos que o único que dá e tira a vida é Deus. Então, isso não passa de estudos,
de teses, de o avanço da ciência, mas o poder e o domínio está todo na mão de Deus. Então, eu vou ler para vocês agora o que Tertuliano fala. Tertuliano é um autor das primeiras fases do cristianismo. Então, ele fala que a morte, ou término da vida natural ou animal, o estado de ter cessado de viver, aquela separação violenta ou não entre a alma e o corpo, através da qual termina a vida de um organismo. Portanto, a morte tem sido definida de várias maneiras, como a separação do corpo e da alma, a partida do espírito do corpo, suspensão da união pessoal entre o corpo e a alma, seguida pela dissolução do corpo em elementos químicos, e a introdução da alma naquele estado separado de existência a qual poderá ser atribuído por seu Criador e Juiz. A morte pode ser considerada como uma experiência pela qual as conexões da pessoa com o mundo e a vida estão rompidas ou encerradas. Teologicamente falando, é o último acontecimento na história probatória de cada ser humano. Assim sendo, em Eclesiastes 12, 7, a Bíblia nos diz que "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Então nós entendemos que quando alguém morre, o espírito dado por Deus ao homem volta para ele. Como poderia o homem ressuscitar alguém se quem dá a vida é Deus? Então nós temos base bíblica em Gênesis 2:7 e em Jó 33:4. Então a Bíblia se refere a 3 tipos de morte: a morte física, a espiritual e a eterna. A morte física é o término da vida do corpo, ocasionado pela saída do espírito, e o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Nós temos em Eclesiastes 12:7, que acabei de ler agora. A morte espiritual é a que ocorre no plano espiritual e consiste na separação do espírito do homem e Deus. Toda a humanidade encontra-se nessa condição, até que se reconcilie por meio de Cristo. Nós temos base bíblica em Isaías 59:2, Efésios 2:1-3. Então, a morte eterna ela acontece no além e consiste numa condição de existência totalmente separada de Deus e dos seus favores, sob punição, para todo o sempre. Nós temos base bíblica em 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 9. Então, a Bíblia chama isso também de segunda morte, o lago de fogo. Nós temos base bíblica em Apocalipse 20, do 14 e Apocalipse 21:8. A morte chegou à vida do ser humano por causa do pecado, mas Jesus venceu a morte. Tem todo o poder sobre ela. E no futuro, a vitória sobre a morte em nossas vidas chegará através da ressurreição. Nós temos base bíblica em Romanos 8:11, 1 Coríntios 15:26, 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Então, é importante lembrarmos que a morte do corpo não significa a morte do espírito. E o que a Bíblia diz sobre a imortalidade da alma? Na Bíblia, a imortalidade é uma condição em que o indivíduo não está sujeito à morte ou a qualquer influência que possa levar a ela. Nós temos base bíblica em Mateus 10:8, Lucas 16, do 19 ao 31 e Apocalipse 6, do versículo 9 ao versículo 11, que eu quero estar lendo com vocês. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
Então, a imortalidade pode ser definida pelo estado de ausência definitiva de morte e de absoluta incorruptibilidade que reside completa e eternamente em Deus, e de forma relativa e derivada no homem. Esse artigo é limitado aos vários aspectos da imortalidade do homem conforme revelado nas Escrituras. O plano eterno de Deus, o plano de Deus, envolvia não apenas a criação do homem, mas também a redenção de parte da posteridade do homem caído, pela graça de Deus oferecida aos homens pecadores, através da morte expiatória de Jesus Cristo. Nós temos base em Gênesis 1, 26, 28, Isaías 53, do 1 ao 12, João 3, 14, 16, Romanos 3, 21, 30 e Efésios 2, do 1 ao 10. Este plano considerava o homem como um ser criador, cuja vida iria continuar para sempre. Aqueles que fazem parte da posteridade do homem pecador, que de forma salvadora entram no reino da graça de Deus, tornam-se herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos base bíblica em João 17, 2, 3, Atos 13, 48, Romanos 8, 28 ao 30 e Apocalipse 13, 8. Mas aqueles que fazem parte da posteridade do homem pecador, que rejeitam a oferta de salvação em Cristo, tornam-se objetos da ira eterna de Deus. Nós temos base bíblica em Mateus 25, 41, Romanos 2, 5, 9, 2 Tessalonicenses 1, 8 ao 9, 2 Pedro 2, 9, Apocalipse 14, do 9 ao 11. Então fica evidente, portanto, que os decretos de Deus, desde a eternidade, tinham em vista uma criatura chamada homem, cujo destino, quer no céu ou no inferno, seria eterno. Assim, a imortalidade do homem é parte integral do plano de Deus. Então, não adianta fazerem estudos, formarem teses e tentarem, com o avanço da ciência, eles podem até prorrogar um pouco, melhorar o estado dos órgãos, dos genes, mas a vida em si, quem dá e quem tira é Deus. A única autoridade que tem sobre a nossa vida é Deus. É Ele que sabe quando o ser humano nasce, até onde ele vai viver. Então, nós vamos ver agora o estado intermediário. Então, o estado intermediário, ele é chamado assim porque indica o período entre a morte da pessoa e a ressurreição para o arrebatamento ou para o juízo final. É esse período onde que fica, quando a pessoa morre. Os primeiros cristãos não pensaram muito acerca do estado intermediário, pois eles aguardavam a segunda vinda de Cristo para aqueles dias. Mas com o passar do tempo, sem que Jesus tivesse voltado, começou-se a pensar acerca do que aconteceria com aqueles que morressem em Cristo até a ressurreição. Diz que a maioria dos pais da igreja, ou seja, os sucessores dos apóstolos, concordou com a existência de um estado transitório entre a morte e a ressurreição. Mais tarde, na escala alexandrina, o estado intermediário passou a ser visto como purificação progressiva da alma, o que com o tempo levou à formulação da doutrina católica do purgatório e do limbus patrum, sendo este o lugar onde os santos do Antigo Testamento teriam ficado até a ressurreição de Cristo. Então, tanto a doutrina do purgatório quanto a doutrina do estado intermediário foram rejeitadas pelos reformadores. Eles ensinaram que os crentes, quando morrem, entram imediatamente na bem-aventurança do céu, enquanto que os ímpios, ao morrerem, descem imediatamente ao inferno. A Bíblia nos diz que os mortos estão numa existência consciente. Isso nós temos base bíblica em Lucas 16, 19 ao 31, 2 Coríntios 5, do 6 ao 9, Filipenses 1, 23 e Apocalipse 6, do 9 ao 10. Isto quer dizer que após a morte a pessoa tem consciência do que lhe aconteceu e sabe onde se encontra. Os justos estão na presença de Cristo, aguardando a ressurreição
para receberem os seus galardões, enquanto os ímpios estão sob castigo e sofrimento, aguardando o seu destino eterno final. Segundo a Igreja Católica, as almas dos que não estão perfeitamente purificados, que ainda levam sobre si a culpa dos pecados veniais e não sofreram o castigo temporal devido aos seus pecados, depois da morte têm de se passar por um processo de purificação no purgatório, antes de poder entrar na bem-aventurança do céu. O purgatório, como os católicos dizem, é um lugar de purificação e de preparação para o céu. Ali o cristão sofre a angústia resultante da perda da bendita visão de Deus e também padece dores que afligem a alma, em intensidade que varia de acordo com o grau da purificação necessária. O sofrimento pode ser aliviado e abreviado pelas orações e boas obras dos fiéis na terra, especialmente pelo sacrifício da missa. É prerrogativa do Papa conceder indulgências, abrandar sofrimentos no purgatório e acabar com ele. A base para a doutrina do purgatório é a tradição da Igreja, que já tinha uma prática de orar, celebrar missas e dar ofertas em benefícios dos mortos, e um texto apócrifo de 2 Macabeus 12, do 43 ao 45. Então, o que nós vimos aqui, a Igreja Católica ela tem essa doutrina de quando morre fazer a missa de 7º dia, a missa de não sei quantos dias, orações, acender vela, tudo para amenizar o tempo que a alma fica no purgatório, né? Amenizar o sofrimento dessa alma e ela ir para bem-aventuranças do céu. Eles creem nessa doutrina, né? Então, além do purgatório, a Igreja Católica também fala de 2 outros lugares onde ficariam os mortos. O limbo das crianças, que é quando as criancinhas ainda falecem quando crianças, e o limbo dos pais. O primeiro é o lugar onde vão as almas das crianças que morrem sem serem batizadas. Ou seja, eles falam que são pagãs ainda, né? E por isso não pode entrar no reino dos céus. Elas ficam nesse lugar eternamente, sem, no entanto, sofrer com isso. Tal ideia contraria totalmente a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque o próprio Jesus disse que o reino dos céus pertence às crianças. E nós temos base bíblica disso em Mateus 19, 13 ao 15, Marcos 10, 13 ao 16 e Lucas 18, do 15 ao 17. O segundo é o lugar para onde foram as almas dos santos do Antigo Testamento e lá ficaram em confinamento temporário até a ressurreição de Jesus Cristo, que segundo teria ido ao limbo dos pais e libertado tais almas e as levados aos céus. Então essa doutrina que eles usam do limbo das crianças e limbo dos pais não tem base bíblica. Eu vou citar agora um texto, né, que está no texto, que é o texto apócrifo, que está na Bíblia católica Ave Maria, de 2 Macabeus 12, esse texto se encontra 12, do 39 ao 46, que fala assim: No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sobre a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos da Jania, proibidos dos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte, fora essa a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do seu pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão. Ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados, em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição,
pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então, esse texto está em 2 Macabeus 12, do 39 ao 46. É um texto retirado da Bíblia Católica Ave Maria, fundamentada na doutrina do purgatório dos católicos, como nós vimos anteriormente, que foi considerada correta pelo Concílio de Trento. Esse concílio foi realizado no ano de 1545 a 1563. Então, esse livro de Macabeus ele não foi aceito no cânon judaico. Assim, nós não podemos dizer que essa doutrina tem base bíblica. Então, ela não tem, base bíblica, nem histórica, muito menos teológica. Então, na verdade, acreditar no purgatório é negar o sacrifício feito por Jesus e que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, essa doutrina católica, como eles pensam que através das orações, das ofertas, ou o Papa mesmo, ele pode abreviar esse sofrimento das almas, então está certo aqui que eles negam, com essa doutrina deles, eles negam o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e negam que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então nós temos vou citar para vocês, e essa base bíblica está em Timóteo 2:5 e Hebreus 4, do 15 ao 16. Eu vou citar para vocês agora um comentário apologético sobre um texto do catolicismo romano, que fala assim: eis que mandou oferecer aquele sacrifício pelos mortos, para que ficassem livres do pecado. O texto apócrifo endossa, neste versículo, a intercessão e execução de rituais em favor dos mortos. Então, num comentário apologético está escrito assim: estamos diante de um dos versículos mais polêmicos desta obra apócrifa. É explícita a contradição doutrinária com o ensino geral de todo o Antigo Testamento sobre o destino da alma após a morte. Não há em toda a Bíblia qualquer exemplo de pagamento pelos pecados em favor das pessoas mortas. O ensino do Novo Testamento é enfático. Depois da morte vem o juízo às pessoas que morreram em pecados. Nós temos base bíblica em Hebreus 9:27. As Sagradas Escrituras mostram que após a morte o destino de todos os homens é selado, uns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Então são duas, não existe além disso. E não existe meio de mudar o destino de alguém após a morte. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a sua língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os seus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Por tudo isso, apesar de o escritor do segundo livro de Macabeus colocar o protesto de Judas como exemplo de resistência cultural e religiosa, contra a introdução de costumes pagãos por Antíoco Epifanes, o verso parece indicar que pelo menos alguns pensamentos helenistas na cultura religiosa pagã conseguiram influenciar a fé judaica de Judas. Então esse texto, ele mostra direitinho que não tem, que ou é a salvação ou é a morte. Então essa passagem de Lázaro e o rico nos deixa bem claro que não tem outra maneira a não ser o sacrifício, não é fazendo sacrifício, não é fazendo reza, a missa que vai amenizar ou não a morte, a ida dele ou para o céu ou para o inferno. Então, o juízo final será um grande julgamento perante o qual todos os ímpios mortos de todas as épocas e os vivos comparecerão diante do grande trono branco após o findar do período do milênio. Então, a palavra diz claramente que fim do milênio, Satanás será libertado do abismo onde ficou preso por todo o tempo do reinado de Cristo na terra e sairá a enganar os muitos, levando-os a se insurgir contra Deus, em mais uma vã tentativa de sair vencedor. Porém, perde a batalha e dessa vez eternamente é lançado no lago do fogo e enxofre para sempre. E logo após isso acontecerá o juízo final. Então, no juízo final, nós sabemos, já vimos em estudos anteriores, que é o tribunal de Cristo, em que todos os mortos de todas as épocas serão ressuscitados, corpo e alma, outra vez reunidos, para serem julgados pelo juiz incorruptível e justo. Jesus falou sobre esse dia em diversas ocasiões. Nós temos base bíblica em Mateus 25, 31 a 46, em João 5, 28 ao 29. E o livro de Apocalipse o detalha em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Então, acontecerá após a última batalha de Gog e Magog, a batalha do bem e do mal, onde o diabo será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Para o dia do juízo, o mar e a morte e o além entregarão os mortos que neles existirem. E o Senhor há de julgar, segundo suas obras, tanto os vivos quanto os mortos, poderosos e humildes, grandes e pequenos. O pequenos que eu falo aqui é no sentido de status financeiro e social, e não de idade. Todos hão de comparecer a este grande julgamento, sem exceção, quando será feita a última separação entre os que receberam a Cristo como seu Salvador e os que foram indiferentes ao seu sacrifício ou rejeitaram o seu apelo amoroso para que se arrependessem. Jesus, o juiz dos vivos e dos mortos, garantiu que aqueles que nele creem não entrarão em condenação e nem passarão pelo juízo final. Neste dia os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. A diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo final é que primeiro é para os salvos, o tribunal de Cristo é para os salvos que estão em Cristo, e o segundo é para os ímpios, aqueles que não aceitaram Cristo, foram indiferentes ao sacrifício de Cristo. O primeiro acontecerá após o arrebatamento e o segundo após a última batalha do bem e do mal, de Gog e Magog. No primeiro, os justos receberão recompensa por aquilo que fizeram em favor da obra de Deus, ou não, se o servo foi mau e negligente. E no segundo, os ímpios receberão o pagamento por suas más obras. Entre ambos, pelo menos 1000 anos de distância, que é um milênio, E aí virá o fim da terra, previsto em Ezequiel 7, e o começo do novo céu e da nova terra, ou seja, a nova Jerusalém, que nós temos base bíblica em Apocalipse 21. Então, eu citei esses textos da doutrina católica, porque é uma doutrina conhecida por todos. Esse livro de Macabeus, que é um livro que não é considerado, não tem base bíblica nenhuma,
da Igreja Católica, né? Que eles creem nisso. Eu citei para vocês verem a diferença e verem que não tem base bíblica, né? E entenderem melhor o que significa essa parte que a alma vai para o purgatório, essas doutrinas que eles têm de fazer missa de sétimo dia, da oferta, tudo, né? Então você vê que eles deturbam a palavra de Deus, né? Que esses livros que eles usam, né, não foram aceitos, não tem base bíblica teológica, nem história, nada, né? E então é para conhecimento mesmo, para ficar alerta em relação às doutrinas vãs assim, sem base bíblica. Amém? Nosso estudo de hoje termina aqui. Meu nome é Alessandra Vitale, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós ficamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a paz do Senhor a todos e até o nosso próximo ensino bíblico.